Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, estamos aqui devagar, quase parando, passar um informativo para vocês. O vídeo na parte da manhã e na parte da tarde, o Laureano vai continuar fazendo. No entanto, as lives até sexta-feira, as lives que a gente faz às 21h30, ficará sob o comando aí do pastor Alexandre e do Renan, certo? Eu vou ter que me retirar aí para poder tratar um pouco aí da nossa saúde. Mas a gente vai falar neste vídeo sobre a situação aí das categorias de base. Amanhã o nosso sub-20 terá mais um jogo aí na Taça São Paulo de Júnior. 2 jogos treinos aí confirmadíssimos. A gente vai falar aqui para vocês quais serão os adversários do Vasco da Gama. Iremos abordar aqui a situação de um jogador que foi muito mal aproveitado nas categorias de base do Vasco da Gama e está para ser anunciado. O Vasco aí anunciando reforços aí, muitas novidades. A gente vai atualizar aqui a situação de cada jogador. Hoje a gente teve uma novidade aí, segundo o jornalista Ronaldo Castro, sobre a situação do goleiro Fábio, e pintou aí a situação de um uruguaio, melhor dizendo, um atacante que o Vasco teria aí oferecido um contrato de 1 ano. E obviamente a gente vai falar muito sobre a SAF. Então, meus amigos, se inscrevam aqui no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e principalmente não deixem de orar aí pelo irmão Alexandre. Eu peço encarecidamente. Bom, meus amigos, com relação à situação da Taça São Paulo de Júnior, o Vasco da Gama amanhã tem um novo compromisso. Agora é a segunda fase, é mata-mata, é vencer ou morrer. O Vasco da Gama amanhã vai a campo às 11 horas da manhã com transmissão do Sport TV para poder jogar contra o Joinville. Como o Vasco ficou em primeiro lugar na fase de grupos, o Vasco continua mandando os seus jogos aí em Santana do Parnaíba. Perfeito? Bom, meus amigos, com relação à situação dos jogos treinos, o Vasco confirmou hoje, através da sua assessoria de imprensa, que realmente vai fazer 2 jogos treinos. Sábado a gente fará um jogo treino contra a Saferge, certo? Esse jogo treino contra a Saferge terá 2 tempos aí de 30 minutos apenas. Para quem não sabe, a Saferge é o sindicato dos atletas de futebol do estado do Rio de Janeiro. E o Vasco vai confirmar ou dia 20 ou dia 21. A gente fará um jogo treino contra o Audax daqui do Rio de Janeiro. Aí são 2 minutos aí de 45 minutos. Então, meus amigos, o Vasco poderia estar usando essa pré-temporada aí de uma forma melhor e até fazer aí amistosos aí com equipe de Série A, porque esse ano promete. Meus amigos, hoje, com relação ao treinamento do Vasco da Gama, vocês sabem que o Vasco está treinando em 2 períodos, 9h30 da manhã e às 16h30 da tarde. O Nenê hoje não treinou com a bola, nada que preocupe, o Nenê está bem, ele ficou na academia.
O Luiz Cangá aí hoje deu uma entrevista, falou que jogar no Vasco é um desafio importante, o maior desafio da carreira dele, e hoje foi a apresentação do Anderson Conceição e do Raniel, né? Ambos jogadores aí foram apresentados oficialmente. O Raniel falou que a qualquer momento que o Zé Ricardo quiser contar com ele, ele está bem fisicamente e vai se doar dentro de campo. O Anderson Conceição disse: se tiver que cobrar, vou me cobrar sim, não podemos nos acomodar. E amanhã o Vasco da Gama apresenta mais 2 jogadores aí, que é o Everton, né, o lateral direito recém-chegado, e o Isaac, né? Ambos serão apresentados amanhã. O Vasco hoje, né, deixou claro também que vai se desfazer aí do Bruno Gomes. O Bruno Gomes, a gente tem anunciado aqui que ele vai ser emprestado ao Internacional de Porto Alegre. O Vasco, na verdade, queria vender o jogador. Ele vai com passe fixado e o empréstimo é de 1 ano. O Vasco até queria colocar alguns jogadores aí nessa situação, caso ocorresse uma venda, como foi o caso do Rodrigo Lindoso, que a gente disse aqui, mas na verdade não aconteceu. Apenas aí a situação do empréstimo aí do volante Bruno Gomes. Você concorda ou discorda? Bom, com relação à situação aí de reforços aí, o Vasco sacramentou a contratação do Matheus Barbosa, volante que a gente conhece muito bem, que atuou ano passado aí jogando com a camisa do Cruzeiro, que pertence aí ao Atlético Goianiense, teve uma passagem também pelo Avaí. Ele vem com um contrato de 2 anos. Então o Vasco está apostando e apostando muito nesse jogador, contrato de 2 anos aí. O Vasco negocia com 2 zagueiros, certo? O Oliveira está muito bem encaminhado. A fonte é o próprio presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, e o Jackson aí, zagueiro aí bom aí, que teve uma passagem pelo Bahia, que jogou no Fortaleza, passou também pelo Palmeiras, está chegando no Vasco da Gama. Então o Vasco apostando muito nesse setor defensivo aí, que foi o calcanhar de Aquiles. Agora, a gente precisa aí de atacante. Hoje a gente tomou conhecimento, através do jornalista Ronaldo Castro, que há a possibilidade do Fábio, goleiro aí que atuou muito tempo aqui em São Januário e também no Cruzeiro, de retornar ao Vasco da Gama. E agora, na parte da noite, saiu uma informação que o Vasco sondou e fez uma proposta aí para o atacante uruguaio Júnior Arias, né? Lá do Talleres, da Argentina, um jogador que a gente conhece bem, que passou pelo Peñarol, né? Não é craque, é um jogador aí que é bruto com a bola, tem 28 anos e o Vasco da Gama teria proposto um contrato de 1 ano a este atleta. Hoje a gente só tem aí o Raniel para a posição de camisa 9, perfeito? E com relação à situação da SAF, hoje o VP jurídico Zeca Bulhões ressaltou a importância da lei da SAF para o futebol brasileiro, os golpistas querendo aí de todas as formas aí vender o Vasco da Gama, mas eu acalmo de novo aos senhores, fiquem tranquilos aí que na base da sacanagem eles não vão fazer. O Levin está tomando aí todas as medidas. Eu peço a vocês aí que se associaram para que vocês aí assinem a AGE para poder destituir esses golpistas aí.
não esqueçam de assinar a AGE. Inclusive tem uma petição correndo aí na internet contra a SAF, um manifesto. Perfeito? Assinem, tá? O link estará na descrição deste vídeo. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Muito obrigado pela sua atenção e desculpa pela exaustidão. Valeu!